Paz, tudo bem? Mais uma noite. Estamos buscando na palavra do Senhor para que venha nos direcionar em oração. A palavra desta noite está no livro de Abacuque, capítulo de número 3, e ela tem o título de A Oração de Abacuque. A oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. O que significa Sigionote? Instrução musical, estilo musical, em instrumento de corda, a oração em forma de salmos ou hino. Abacuque, no capítulos 1 e 2, sua oração é de queixas sobre a situação que o povo estava vivendo. Nesse capítulo número 3, capítulo 3, ele muda sua oração pedindo misericórdia e clama: aviva, ó Senhor, a tua obra. Diz assim a palavra do Senhor: ouvi, Senhor, a tua obra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Ele está clamando para que Deus viesse avivar a nação. A vida religiosa em Jerusalém estava degenerada, regida em uma rotina. As festas passaram a ser mero motivos de encontros sociais. Muitas vezes, a nossa vida religiosa é apenas encontros sociais. Enquanto a nação vai se degenerando, enquanto a nação vai sendo atacada, enquanto a família está sofrendo, então a Páscoa, Pentecostes, Tabernáculo, as festas sucediam sem que produzissem um genuíno despertamento espiritual. As festas eram para trazer memória daquilo que Deus tinha proporcionado ao seu povo. Eram festas eternas que deveriam estar em memória. Mas as festas agora, elas eram apenas um encontro social na nação. Não tinha efeito espiritual. Não trazia a lembrança de onde Deus os tinha tirado. O povo estava experimentando um embotamento espiritual, resultado de uma religiosidade rotineira e destituída de temor e de fervor. Muitas vezes nós não entendemos que não é apenas orar, não é apenas ir à igreja, não é apenas estar em festas espirituais. Algo mais profundo precisa ser buscado. Algo mais profundo do que está nos atingindo, precisamos fazer uma análise na nossa vida espiritual. Então, Abacuque ele vem trazer ao povo que era necessário um avivamento. Era necessário sair de um estado frio, um estado de que eles estavam apenas se acostumando com tudo que estava acontecendo. O profeta Isaías, ele nos dá uma palavra, Isaías capítulo 29, no versículo 10, uma palavra que cabe a nós ouvirmos e meditarmos sobre ela. Diz assim no versículo 10 do capítulo 29 de Isaías: porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, vendou os profetas e os vossos principais videntes. Por isso toda a visão vos é como a palavra de um gado que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele dirá: não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele dirá: não sei ler. Porque o Senhor disse: pois que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído.
Olha a palavra que o Senhor dá. Eu dei um sono profundo. Fechou os olhos aos profetas e aos videntes. Muitas vezes nós não estamos vendo porque Deus nos proporcionou esse sono profundo. Nós estamos vendo uma frieza espiritual. E muitas vezes não entendemos que o próprio Deus está no controle dessa frieza. Nos perguntamos o que está acontecendo com a igreja, o que está acontecendo com o povo de Deus. E ele diz, olha, por isso toda visão vos é como as palavras de um livro, selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, lê isto, peço-te. E ele dirá, não posso, porque está selado. Eu não consigo entender o que está escrito. Sei ler, tenho conhecimento, mas me está selado, me está fechado. Ou dá-se o livro a quem não sabe ler, dizendo, lê isto, peço-te. E ele dirá, não sei ler, não consigo ler. Porque o Senhor disse, pois este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta de mim. Isaías está descrevendo um povo que pelos lábios, pela religiosidade, pelas festas, até busca Deus, até canta, louva, mas o coração está longe e só obedece ao quê? Mandamentos de homens em que foi instruído. Não há o Espírito Santo de Deus. Nós só somos uma terra avivada quando o Espírito de Deus, ele habita em nós. Quando o Espírito de Deus, ele nos direciona. Então a vida religiosa em Jerusalém estava degenerada, regida com uma rotina. As festas passaram a ser motivos de encontros sociais. Tudo isso vinha acontecendo e produzia um esfriamento espiritual. Então, Páscoa, Pentecostes, Tabernáculo, as festas aconteciam nas datas previstas, sem que produzissem um genuíno despertamento espiritual. Quantas vezes nós estamos num ritual de cultos, cantamos, festejamos, mas não há um despertar. Não conseguimos entender o que a palavra profética ela nos traduz ou aquilo que ela nos fala. Mesmo os profetas hoje não estão conseguindo compreender que os dias da vinda do Senhor está às portas. Ou aquele que não tem sabedoria nenhuma, ele não consegue entender. Ele só entende que é reunião social, é um momento de encontro. O povo estava experimentando um embotamento espiritual, resultado de uma religiosidade rotineira e destituída de temor e fervor. Então Isaías, ele também nos traz um olhar sobre essa frieza. O Senhor derramou um sono, visão selada, falta conhecimento, não sei ler, não sei entender o que está acontecendo, e o coração está longe, embora os lábios falem de Deus e falem do nosso Senhor Jesus Cristo. O profeta Abacuque reconhece que o problema não é a opressão do ímpio. No primeiro capítulo e segundo capítulo, ele reclama porque Deus está permitindo que o ímpio os persiga. Porque Deus está permitindo sobre a sua terra tamanha injustiça. Mas ele vai entender que o problema não é a opressão do ímpio, e sim o sono do justo. Quando o justo está adormecido. Quando o justo não ora, quando o justo não crê. A palavra do Senhor diz que o justo viverá pela fé. O justo, ele tem que viver
pela fé, por aquilo que ele crê, por aquilo que ele espera, por aquilo que ele busca, por aquilo que a palavra ela está prometida. Abra a tua Bíblia em Atos, capítulo 2. A descida do Espírito Santo. Ali estava Pedro, na festa do Pentecoste, e ele vai observar que as coisas que começaram a se desvendar naqueles dias, não era algo que estava selado, mas estava abrindo-se aos seus olhos. Então ele começa a ver, e as pessoas que estavam em volta naquela festa, porque havia muitas pessoas naquela festa, porém eles não tinham entendimento do que estava acontecendo. Diz assim, segundo livro de Atos, capítulo 2, no versículo 14, diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Ele está trazendo aquilo que estava selado, aquilo que estava prometido, e chegou em seus dias. As promessas da vinda do Senhor está chegando aos nossos dias, mas há um sono, há uma acomodação, e as riquezas desse mundo estão nos impedindo de desejarmos esse dia, de buscarmos esse dia. E Pedro, então, ele começa a traduzir para o povo, a trazer para o povo a revelação. O que era que estava acontecendo? E ele diz, nos últimos dias, acontecerá, diz que do meu Espírito, derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Está dizendo que até as pessoas mais simples profetizarão. Os servos e as servas irão trazer a palavra do Senhor. Então Abacuque está pedindo exatamente o que nós devemos pedir em nossos dias. Aviva a tua obra, Senhor. Tira esse sono. Senhor, estamos vivendo um tempo de sono e nós estamos nos apercebendo do mal que está vindo sobre nós. O avivamento, ele vem pela união, pela unidade. Ele vem pela união da igreja. Quando clamamos ao Senhor, quando buscamos ao Senhor. Pedro estava juntamente com os demais apóstolos. Eles estavam ali buscando ao Senhor. Estavam esperando, apesar de estar em uma festa de Pentecoste, traziam uma memória daquilo que Deus já tinha feito. Então, nesta unidade, eles estavam buscando a presença do Senhor. A oração, o que nos une, o que muda uma situação de uma nação. O que Abacuque estava esperando para mudar uma situação de violência. Ele estava vendo em seus dias que havia violência. E a sua oração diz: até quando, Senhor, clamarei eu violência e tu não nos atenderá? Havia uma frieza espiritual. Mas Deus vai tocando o coração de Abacuque para que o povo volte a buscar. E ele começa então em forma de uma canção, em forma de um salmo, de instrumentos. Ele começa a trazer ao povo a necessidade de clamar a Deus. Nós precisamos despertar
para a necessidade de clamar ao Senhor. Então a oração, o clamar, buscar em Deus uma mudança em nosso coração, ouvir a voz do Senhor. O que é necessário? Ouvir a voz do Senhor. Ouvir aquilo que o Senhor está preparando para os nossos dias. Apóstolo Pedro, em meio à multidão que não sabia o que estava acontecendo, e ele diz: isto é aquilo que Joel falou. Nós temos que abrir a palavra de Deus, pedir para que o Senhor revele a palavra de Deus. Muitas vezes nós estamos tristes pelo que está acontecendo no mundo, mas nós não entendemos que o próprio Senhor trouxe um sono profundo. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito profundo de sono. E fechou os vossos olhos, vedou os profetas e os vossos principais videntes. Pouco se fala sobre a volta de Cristo. Os profetas hoje estão se empenhando em ler CPFs, em coisas fúteis, em coisas que não edificam o corpo de Cristo. Muitas vezes satisfaz o ego de uma pessoa, mas não edifica o corpo de Cristo. Não fortalece a igreja. A igreja não vê a necessidade da oração. Hoje estamos acostumados a pedir que alguém ore por nós. Por que pedimos que alguém ore por nós? Porque estamos em profundo sono. Precisamos despertar. Precisamos buscar a face do Senhor. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu sararei a sua terra. É um chamado. O povo que se chama pelo meu nome. Mas nós estamos esperando quem? Alguém que ore por nós. Alguém que clame por nós. E nós não nos apercebemos que estamos dentro desta palavra. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono. Nós precisamos pedir avivamento. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua obra em meio aos anos. Aviva. Abacuque entendeu que o problema não era a opressão do ímpio, mas era a falta de oração do justo. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, nos falta a humildade, a humilhação na oração. Buscar a Deus. Não apenas louvar a Deus com os lábios. Temos muitos eventos hoje em nossos dias que levam multidões de pessoas. Mas os eventos muitas vezes é só de lábios. E o coração está longe. Não vemos a necessidade de dobrarmos os nossos joelhos, de nos humilharmos, de pedirmos perdão pelos pecados da nossa nação, das contendas, das intrigas, dos rancores, da mágoa, dos ressentimentos, das divisões. Tudo isso está fazendo da nossa nação uma nação em profundo sono. E não é que falte a palavra, mas falta o entendimento da palavra. Por isso toda visão vos é como as palavras de um livro selado, algo que está fechado, e dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te, e ele dirá: não posso, porque está selado. Eu não consigo desvendar, porque está selado. Ou dá-se o livro a quem não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te, e ele dirá: não sei ler. Isso está acontecendo nos nossos dias. A Bíblia está na mão de multidões, mas um não sabe desvendar e o outro não sabe ler. E não tem entendimento do tempo, não tem entendimento
do que está próximo. Porque o Senhor disse: pois que esse povo se aproxima de mim, com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta de mim para longe, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Somos instruídos por homens e não pelo Espírito Santo de Deus. Obedecemos homens, obedecemos palavras de homens e não obedecemos a palavra de Deus. Não temos o entendimento da palavra de Deus. Então a oração, o clamar, buscar em Deus uma mudança no nosso coração, ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Deus. A palavra em Atos dos Apóstolos, no versículo 21, diz assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É necessário invocar, como estava fazendo Abacuque em seus dias. Olhando para a situação, ele não se conforma com a situação, apesar de estar em meio a um povo incrédulo. Um povo que tinha a sua alma orgulhosa. Capítulo 2 diz assim, no versículo 4, eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. A sua alma está orgulhosa. Essa era a situação do povo. E o que nos chama a palavra? Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, clamar, buscar em Deus. E Atos dos Apóstolos nos revela que aquele que invocar, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvo do quê? De uma geração perversa, de uma geração que não quer mais ouvir a palavra de Deus, nos salvar de estarmos em um profundo sono. Apóstolo Paulo diz: acorda tu que dormes. Acorda. É um tempo de buscarmos a presença de Deus. É um tempo de clamarmos ao Senhor por misericórdia. Abacuque, ele começa agora em forma de canção. Muitas vezes a canção, ela penetra muito mais ao nosso coração. Por isso que a oração, muitas vezes ela tem que vir em forma de canção, para que possamos entender que estamos em um profundo sono. E ele diz: ouvir, Senhor, a tua palavra. Primeira coisa que nós temos que fazer, ouvir a palavra de Deus. Entender a palavra de Deus. Que tempo nós estamos vivendo? Ouvi a tua palavra e temi. Por que ele temeu? Porque ele entendeu o tempo que ele estava vivendo. O porquê a nação estava em uma situação de violência. Porque o inimigo tinha autoridade sobre eles. Porque o inimigo vinha sobre eles e os roubava, os destruía. Porque eles estavam apenas em um evento social. O nosso culto não é apenas um evento social. Nós não vamos à Santa Ceia apenas por um evento social. Nós não podemos cultuar apenas por um evento social. A igreja, ela precisa ter voz, e a voz de clamor. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, mas nós temos entendido que a igreja fizer eventos, a igreja que tiver um movimento social, a igreja que tiver muitas festas, nós entendemos tudo errado. Sabemos ler, mas está selado para nós. Ou não conseguimos ler. Mas ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Alguém leu a palavra. Ele ouviu, aí ele teve temor e ele temeu
eu temi por aquilo que nós estávamos vivendo. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da tua misericórdia. Senhor, tenha misericórdia. É o que precisamos pedir. Tenha misericórdia da minha vida, Senhor. Abra os meus olhos, abra os meus ouvidos, abra o meu entendimento, Senhor, porque eu quero começar a clamar, eu quero começar a invocar por salvação, porque eu sei pela palavra que a tua vinda está próxima e que muitos vão ficar e será triste a vinda do Senhor. Será como sabão de lavandeira, como o fogo que purifica o ouro. Será um ranger de dentes, porque vamos nos aperceber que perdemos tempo com tantas coisas fúteis e não clamamos ao Senhor e não vivemos pela fé. Mesmo que o Senhor nos justificou, nós não vivemos pela fé. Aceitamos a derrota, aceitamos a nossa pátria, a nossa nação ser um antro de injustiças e não clamamos. Temos um poder na oração, mas não oramos. Temos um poder na humilhação, mas não nos humilhamos. A nossa alma está vaidosa. A nossa alma fala muito de Deus, mas vive pouco o que fala. Então, esta noite, a palavra nos chama a clamar ao Senhor, a acordar de um sono profundo. E esse sono não é o inimigo que trouxe, o próprio Senhor. Ele se afastou de nós. Jesus disse aos seus discípulos: venham orar comigo. E quando ele vai, os discípulos estão dormindo. E a queixa que ele faz é: nem uma hora vocês podem interceder junto comigo? E essa mesma palavra está vindo sobre a igreja hoje. Você orou hoje? Você falou com Deus hoje? Você intercedeu pela nação? Você buscou misericórdia pela tua casa? Você pediu ao Senhor que abrisse os teus olhos, abrisse o teu entendimento? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu te digo que esta noite é uma noite de salvação. Invoque ao Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família. Saia desse sono profundo. Acorda, tu que dormes. Estamos vivendo em tempos difíceis, como os profetas nos anunciou. Como Jesus nos preveniu que os últimos dias o amor de muitos esfriaria, e nós estamos observando isso. Então, esta noite é uma noite de voltarmos a buscar o Senhor, de deixarmos a rotina dos cultos ou a frieza do nosso coração. Quanto tempo faz que você não se une em oração? Quanto tempo faz que você não vai à casa do Senhor para ouvir uma palavra, para entregar o teu culto, para agradecer? Então, os dias de Abacuque não são diferentes dos nossos. Apenas faltam profetas, como Abacuque, para clamar: aviva, Senhor, a tua obra. Que esta noite chegue salvação à tua vida e à tua casa. Que eu peço em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Senhor, meu Pai, nos desperte desse sono, Pai. Senhor, estamos vivendo um sono profundo. Senhor, gostamos de eventos, gostamos de festas, mas, Senhor, não nos apercebemos que o inimigo está avançando, porque faltam homens e mulheres de oração, porque faltam homens e mulheres que
se humilham perante o Senhor, que se chamam pelo seu nome, que têm o seu nome registrado no seu coração. Mas esses homens se esqueceram da humilhação, porque a sua alma está envaidecida. Estão orgulhosos de si mesmo. Mas o Senhor, nesta noite, ouça a oração do aflito e do necessitado. Senhor, aviva a tua obra. Aviva, começando em mim, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e que o Senhor nos tire desse sono. Em nome de Jesus. Fiquem na paz.